Começamos agora aqui a análise internacional, aqui em estúdio, Vitaly Venislavski e também Coronel Caetano de Sousa. Boa noite a ambos, obrigado pela vossa presença. Vitaly, começando por ti, vamos olhar para esta frase bastante forte a marcar o dia de hoje, frase de Donald Trump, numa altura em que estamos a menos de 24 horas do fim deste prazo dado por Trump para destruir as pontes e as centrais. O Irão pode ser tomado numa noite e essa noite pode ser amanhã. O que é que pode estar de facto aqui a caminho? Quando o presidente do país diz que outro país pode ser tomado numa noite, calcula-se uma guerra de conquista, certo? Os Estados Unidos estão dispostos politicamente para uma guerra de conquista? Duvido. O Afeganistão é um país muito mais pequeno que o Irão e uma guerra, não propriamente de conquista, mas uma guerra de controle e manutenção do regime político estabelecido pós-invasão, que aliás necessitou de uma presença alargada de uma coligação grande, quase 30 países, das forças chamadas das Forças de Estabilização Internacionais, da ISAF, da qual Portugal também participou, por exemplo, com o envio de vários contingentes, exigiu quase 20 anos de uma presença constante de militares norte-americanos e de militares de muitos outros países do mundo inteiro, não só da NATO. Portanto, iniciar uma guerra de conquista no Irão implica depois iniciar um processo de estabilização pós-conquista, coloquemos assim, tal como foi feito no Iraque, tal como se previa fazer no Iraque num prazo mais alargado. Aliás, as missões de estabilização do Iraque, da NATO, por exemplo, ainda estão ativas, apesar de com o início destas hostilidades elas terem sido, digamos assim, congeladas. Mas mesmo assim, e nós estamos a falar aqui de um conjunto de operações que os Estados Unidos, têm muita dificuldade em executar sozinhos, mesmo tendo em conta o enorme potencial militar que tem. 2, politicamente, Donald Trump não está disposto a isso, porque isso implica um dispositivo terrestre humano brutal, dispositivo esse que ainda nem sequer está desdobrado no terreno, ou seja, para uma guerra de conquista dessa escala, nós não estamos a falar de 50 nem de 60 mil homens, estaríamos a falar de muito mais do que isso, e nós não temos números, ou não temos pelo menos algumas providências quantitativas que nos possam falar de pelo menos mais de 100 mil homens de força de combate por parte dos Estados Unidos naquela região, apesar de sabermos que temos ali umas dezenas de milhares, pelo menos, 40, 50 mil talvez já se possa reunir. Portanto, este discurso de Donald Trump é obviamente inflacionado e tem um cariz mediático extremamente forte. E por essa razão é muito difícil perceber o que é que ele quer dizer com isso. Sim. Os Estados Unidos podem, em teoria, conquistar o Irão? Podem. Têm potencial militar para fazê-lo. Em teoria, têm. Têm a vontade política de o fazer? Não parece que tenham. Têm a vontade política de acautelar ou absorver o custo político, de uma operação dessa escala, com as consequências que isso vai ter para a região e depois para o mundo todo? Bom, isso vai acabar por ser uma vitória pírrica, porque, no fundo, a conquista do Irão vai significar a destruição completa da economia global. O Irão vai fazer tudo o que tem ao seu dispor para levar a cabo esse cenário. Portanto, mais uma vez, Donald Trump a inflacionar extraordinariamente aquilo que estava a dizer. Tudo bem, faz parte, é eleito e é uma pessoa, tem um ethos político extremamente efusivo, diz muita coisa, e fico por aí, diz muita coisa, mas quer dizer, depois vem o secretário da Defesa, ou o secretário da Guerra, não é? Essa decisão já agora devia ter passado pelo Congresso. Portanto, para fazer a mudança, eles só mudaram as plaquinhas, mas para se chamar oficialmente Departamento de Guerra devia ter passado pelo Congresso, ainda não passou. Portanto, para todos os efeitos, constitucionalmente ainda é Departamento da Defesa. Mas tudo bem, eles lá sabem o que fazem. A questão aqui é, espera-se também que o secretário da Guerra assuma uma postura um pouco mais técnica. Já estamos a falar de uma liderança política um pouco mais tecnocrática, que tenha um discurso mais coerente do ponto de vista técnico, mais uma vez, do ponto de vista securitário, do ponto de vista defensivo, estratégico, que seja até, de alguma forma, um porta-voz daquilo que o Estado-Maior esteja a planear. Nem por isso, Pete Hegseth, e nós vimos há pouco esta cena, disse que, sob o presidente Donald Trump, nós estamos a ganhar tudo. Quer dizer, isso não significa, mais uma vez, rigorosamente nada do ponto de vista até da própria previsão. E depois isso tem os resultados visíveis. O preço do petróleo está a subir, as perspectivas de estabilização dos preços no geral não existem
e o mercado vai se retraindo cada vez mais nestas circunstâncias. Olhar também para isso mais em concreto, ainda assim, o Coronel, para aquilo que pode acontecer amanhã, daqui a menos de 24 horas, temos aqui esta frase, de facto, muito forte de Donald Trump, a marcar o dia de hoje. O Irão pode ser tomado numa noite e essa noite pode ser amanhã. Olá, Rodrigo. Boa noite. Olá, Vitólia. Boa noite. Cumprimentos aos nossos telespectadores. A frase é muito forte, mas é uma frase de guerra. A frase de guerra é uma narrativa de guerra, como o Irão fez outras narrativas de guerra, no sentido de dizer que também estão praticamente a ganhar a guerra, os Estados Unidos não têm. E, portanto, nós estamos aqui, isto é normal, o que Trump tem uma lógica mais expansiva na sua linguagem, mas os líderes das guerras, se a gente olhar para os séculos anteriores, têm discursos de guerra quando estão no momento crítico. Nós estamos, como o Rodrigo disse bem, a 24 horas de um momento crítico. E, portanto, num momento crítico, os líderes têm frases absolutamente expansionistas. É quase como nas campanhas eleitorais, os partidos, quando estão a 2 dias das eleições, e os nossos telespectadores sabem-se muito bem, fazem declarações bombásticas que depois, durante o processo democrático, têm dificuldade em cumprir, em analisar, em ver. Está na campanha eleitoral. O Trump está numa guerra. E, portanto, portanto, descontando o facto de Trump ter, enfim, um determinado volume de demagogia, se nós cairmos na tentação de analisar o volume de demagogia, caímos no erro. E, portanto, o que está aqui em causa é uma negociação. Está a ser levada de forma muito competente pelo Paquistão. Esta guerra vai tender a um acordo negocial a curto prazo, a muito curto prazo. Mas não será em 24 horas? Não sei. Isto é o deadline final dos líderes. Nestas negociações de guerra é até o último minuto. Sim. A fazer demagogia. Portanto, nós temos de ter alguma cautela a comentar esta situação. Houve do lado dos Estados Unidos propostas de 10 pontos, 15 pontos. Há negociações todos os dias com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do Paquistão a telefonar todos os dias, a toda a hora. Há uma demagogia do Irão dizendo que por cima de nós ninguém passa, nós conseguimos ganhar, não queremos negociar, mas isso é tudo a conversa de guerra. Uhum. O Irão repostou hoje com 10 pontos, o Irão há 5 pontos que são fundamentais, os Estados Unidos já disse que são pontos muito interessantes, mas são muito poucos e não chega. E, portanto, na minha opinião, nem vai haver, nem militarmente, nem politicamente, nem estrategicamente, nem de modo nenhum, os Estados Unidos não estão nem interessados, nem têm nenhuma possibilidade, nem militar, nem utilizando extraterrestres agora para invadir o Irão. Porque isso não existe. Uma invasão terrestre, já fizeram agora para salvar um piloto, só que uma invasão terrestre durante 10 minutos para salvar um piloto e sair. Nós estamos a falar... achar que está de fora a hipótese de pôr botas no terreno realmente? Não, com os meios que os Estados Unidos têm. Isto não é a Operação Dunkerque. E o organizar uma operação, uma organização de conquistar um país com 93 milhões de... Não se faz assim. Os Estados Unidos têm um poder aeronaval muito forte, têm um poder nuclear forte, podem, como o presidente Trump disse, destruir a grande maioria das capacidades do Irão, não digo num dia, mas em 2 ou em 3, se destruir South Pars, que vale 90% do gás natural, se destruir os 4 portos que tem no Golfo mais importantes, os 10 aeródromos e tudo de seguida, o Irão não fica na idade da pedra, mas fica muito próximo. Portanto, se os Estados Unidos quiserem fazer, como determinadas campanhas fizeram na Segunda Guerra Mundial, de arrasar, por exemplo, uma cidade inteira, não olhando a civis nem olhando a ninguém, querendo destruir por destruir, conseguem. Mas não é essa a realidade. Sim. O que nós estamos agora a fazer, o que nós estamos a perspectivar, é a possibilidade de um acordo entre alguém que tem mais capacidade e mais poder que os Estados Unidos e alguém que não... O fito desta guerra vai ser a forma como o Irão quiser sair da guerra, porque ele é que vai, de certa maneira, decidir como é que vai querer sair da guerra, mais ou menos fragilizado, vai decidir também o futuro da paz ou da guerra
nesta região do Médio Oriente. Portanto, ou o Irão quer prolongar esta guerra até um fim maior e, portanto, fragilizando-se até um limite. Ou quer negociar enquanto tem meios para poder negociar, enquanto tem um refém que se chama Estreito de Hormuz. O Hamas tinha poder. Qual era o poder do Hamas? Os reféns que tinha, israelitas. E negociou enquanto tinha reféns. Sim. A partir do momento em que perdeu os reféns, está preso em acordos. Tem pouco poder agora, neste momento. O Irão, quando perder a possibilidade de controlar o Estreito de Hormuz ou controlar salto partes com o gás natural, tem muito pouco poder e, portanto, ele agarra-se a esse refém que tem. Portanto, eu estou muito convicto que é necessário haver paz, que a paz está muito próxima em termos de acordo. Todos os países árabes querem a paz, o Paquistão quer a paz, os Estados Unidos e Israel querem resolver o problema, a Europa, claro que quer o petróleo mais barato. E, portanto, o que estamos agora a analisar são narrativas de guerra no último minuto. Portanto, é dizer que nós vamos ganhar quase com menos jogadores, etc. Vamos fazer isto e, portanto, temos que ter alguma cautela. Temos estado a ouvir. Vital, e acreditas que é possível algum acordo até à 1h, hora portuguesa? Não sei, mais uma vez, eu aqui acho que concordo com o que o Coronel disse sobre o facto de... Normalmente, quando nós estamos a entrar, e a história militar tem-nos também ensinado um pouco isso, quando nós estamos a entrar num processo negocial, há sempre, ou essa entrada, esse momento da entrada é sempre precedido por uma escalada, pelo menos, retórica. É verdade, eu concordo com isso. No entanto, o que o Irão joga aqui, portanto, para negociar neste momento uma saída deste conflito é extremamente difícil, porque o que o Irão joga aqui é a continuidade política do seu regime vigente. E até, no fundo, da sua existência. Portanto, o Irão transformou esta guerra numa questão civilizacional e existencial. E, portanto, sim, o Hamas, a certa altura, chegou a dar a mão aos israelitas, no sentido em que foi pressionado o suficiente para devolver os reféns. E até porque os reféns que tinham eram seres humanos, que também aconteceu a tragédia de vários deles terem começado a morrer em cativeiro. O Estreito de Hormuz não é um ser humano, não vai morrer em cativeiro iraniano, sendo refém iraniano. Portanto, o Irão vai tentar, neste momento, e os tais 10 pontos que o Coronel avançou, que o Irão já lançou aos Estados Unidos, esses 10 pontos, o primeiro deles coloca desde logo uma garantias de segurança que o Irão não vai ser atacado, jamais será atacado. Ponto número 2, todos os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz têm que pagar uma taxa de 2 milhões de dólares. O equivalente a 2 milhões de dólares. Ou seja, o que o Irão está a dizer é que a partir de agora o Estreito de Hormuz é uma zona de projeção política plena e unilateral iraniana. E isto é algo que os Estados Unidos não vão querer permitir. Portanto, já aqui, o início das negociações já é precedido com um grande desacordo estratégico fundamental. Qual é a visão dos dois países sobre o Estreito de Hormuz, que é, no fundo, o centro de gravidade negocial? Portanto, não sei até onde é que isso irá, mas que, de facto, agora, para lá, muito para lá da retórica de Donald Trump, da resposta iraniana, nós temos um grande trabalho a acontecer, sobretudo feito pelo Paquistão, e também pelo Omã. Pelo Omã também tem sido feito esse trabalho de alguma moderação e de enviar mensagens de um lado para o outro. É que está-se a preparar algum terreno neutro. Se esse terreno neutro se encontra, há continuação do processo. Se esse terreno neutro não se encontra, não há continuação do processo. Agora, se estivermos demasiado longe desse terreno neutro, as coisas podem descambar. Se nós estivermos relativamente perto desse terreno neutro, vai haver mais uma prorrogação do prazo por parte da Casa Branca. Portanto, tudo vai neste momento depender do sucesso ou do insucesso destas manobras diplomáticas que vão acontecendo muito para lá daquilo que o nosso campo de visão nos permite ver. A propósito disso, Sr. Coronel, é então exagerado também dizer que Donald Trump está desesperado quando vai fazendo todas estas declarações, como aquela que fez ontem na Truth Social, e vai também adiando os ultimatos? Rodrigo, eu percebo que é desespero ou estratégia? Que tínhamos que comentar sempre Donald Trump, mas deixe-me só falar no Estreito de Hormuz, porque Donald Trump
A gente está sempre a comentar Donald Trump, ele diz que o copo está à direita, a gente comenta. Ele diz que o copo afinal está à esquerda, a gente comenta que o copo está à esquerda. É o presidente do país mais poderoso do mundo. Mas o que está aqui em questão, e que ainda é maior que Donald Trump, é o Estreito de Hormuz. Porque já antes de Donald Trump cá está, o Estreito de Hormuz já lá estava. O Estreito de Hormuz aqui é o ponto fulcral. O Irão propõe um protocolo. Não sei exatamente o que é que ele se vai querer cobrar, portagens, se não vai, mas propõe um protocolo. E há muitos países a propor uma conferência internacional. O que eu tenho a certeza é que o Irão é como em todas as guerras. Quem ganha manda, quem perder não tem poder. O Irão não vai ter poder nenhum. Nem para cobrar portagens, nem para dominar o Estreito. Aliás, este domínio que o Irão está a fazer viola completamente o direito internacional. Desde quando um país pode deixar de passar o tráfego internacional num estreito que não é seu? Não pode. Desde quando? Isto é uma violação clara do direito internacional que hoje a Comissão Europeia nem sequer falou. Falou violação naquilo que Donald Trump disse. Então, e esta violação clara do direito internacional que o Irão tem feito sistematicamente, impedindo que os países árabes, os países do Golfo, consigam, e os outros todos os países do mundo consigam realizar o seu comércio ali naquela região. Isto é uma violação absolutamente clara e não vejo as Nações Unidas também criticarem isto de maneira muito veemente. Mas o que está em causa é mesmo o controle disto. Quem vai controlar o Estreito de Hormuz é quem ganhar a guerra. É sempre assim. Quem ganha a guerra é que vai controlar. Quando a Alemanha foi derrotada na Europa, foi absolutamente dominada pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, foi ocupada e durante décadas a Alemanha não levantou cabeça. Foi ocupada com bases destes países todos na Alemanha. O Japão a mesma coisa. Quando esta guerra terminar, se não houver, mesmo que haja acordo, o acordo é sempre feito com uma espécie de corda na garganta daquele que perdeu. É um acordo, é certo, eles assinam com uma caneta o acordo. Só que é feito com uma corda. E, portanto, não dá direito a receber portagens. Dá, pelo contrário, dá direito a pagar. E é muito mais razoável e perceptível que Donald Trump queira é o petróleo do Irão do que outras coisas quaisquer. Sim. E que, em vez de um dos pontos que o Irão coloca é a reparação de despesas de guerra. Isso vai ser muito difícil. Alguém vai pagar ao Irão de uma guerra que o Irão, desde 1979, anda a prometer. Não estou a ver nenhum país árabe fazer isso. Nem os Estados Unidos, nem a Jordânia, nem Israel, nem ninguém. O levantamento das sanções impostas, sim, era possível. Ou seja, aqui os nossos telespectadores olham com certeza para isto. Nós podíamos ter um Irão grande, um Irão próspero, um país enorme, porque tem uma centralidade geopolítica fantástica, tem uma profundidade estratégica imensa, tem uma população com um grande peso e um grande poder, 92 ou 93 milhões, tem uma grande capacidade em termos de hidrocarbonetos, de petróleo e gás natural, e, portanto, tem uma civilização riquíssima e este país faz falta àquela região. É um país que devia contribuir para o desenvolvimento, para a capacidade científica, que é uma das coisas que o Irão tem, e devia aproveitar a capacidade científica para melhorar tudo aquilo que o seu povo pertence, e merece e quer, e não tentar construir armas nucleares para destruir o vizinho que está ao lado. Exatamente. E, portanto, é isto que é importante. Mais do que qualquer declaração de Trump, é preciso pensar que estas negociações devem levar a isto, a termos ali, no Golfo Pérsico, países que tenham desenvolvimento. Basta olhar um pouco, não sendo um país democrático, muito longe disso, a Arábia Saudita, que resolveu investir num outro tipo de economia, ou os Emirados Árabes, ou o Bahrein, e resolve, não sendo países democráticos, mantendo uma certa teocracia e um regime que não tem nada a ver com os regimes europeus, mas optaram por outra via. Não estar a investir todo o dinheiro que ganham no petróleo em mísseis balísticos de grande alcance, como o Irão fez. Para que é que o Irão precisa de fazer investir? Para sempre numa característica ofensiva. Por isso é que eu digo, o que Donald Trump diz tem relevância, porque é o Presidente. Rodrigo, eu concordo consigo. Claro. Voltando à conversa inicial, mal de nós se não comentássemos de Donald Trump,
porque ele é o grande agitador deste mundo. Mas há muito mais do que isso. Muitas vezes diz o seu contrário em pouco espaço de tempo. Ele lança homens para a Lua, mas enquanto eles chegam à Lua, já Donald Trump disse 10 vezes coisas absolutamente contrárias, muitas vezes que não são razoáveis. E nós temos que, de qualquer maneira, dar algum crédito ao que ele diz, porque ele vai dizendo, mas ele é o reflexo daquilo que os Estados Unidos estão a fazer, é um país que está em guerra, mas agora nós temos que analisar friamente para a realidade, e eu espero que a realidade seja que o Irão escolha negociar e pensando naquilo que é um mundo do século XXI, a caminhar para a paz, a caminhar para o direito internacional, para as liberdades e não para a guerra, continuamente, olhando sempre para vizinhos e especialmente, neste caso, para Israel, como inimigos a destruir, como cancros, etc. E, portanto, tenho uma visão mais racional do mundo. A ver, vamos.